Senhoras e senhores presidentes, senhoras e senhores senadores, quero meu companheiro Paulo Paim, que nesse dia de hoje trazer aqui um assunto que eu sei que Vossa Excelência tem sido também um dos bravos lutadores desde uma trajetória na Câmara dos Deputados, que é o atendimento à agricultura. Agricultura de todas as formas. Me recordo, inclusive, aqui que num período bem recente, Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia, o senador Pedro Simon, subiram a essa tribuna para relatar aqui as dificuldades vivenciadas pelos agricultores do Rio Grande do Sul no que diz respeito à seca que aquele estado enfrentou. Mas por diversas vezes também, Paulo Paim, Vossa Excelência tem, em conjunto com os outros senadores do Rio Grande do Sul, reclamado às vezes da geada. E num terceiro momento, Vossa Excelência tem, assim como diversos senadores dessa casa, batalhado muito para que a gente viabilize o crédito, os recursos para a agricultura de diversas formas. O recurso para socorrer no momento da seca, o recurso para socorrer no momento da geada e o recurso para a gente chegar com políticas perenizadoras em todos os momentos. Portanto, para tratar dessa questão do desenvolvimento. O Plano Safra do Brasil, meu caro Paulo Paim, esse Plano Safra que vigora nesse momento, ele é da ordem de 21 bilhões de reais. Portanto, se compararmos com 2002, 2003, isso significa mais de 10 vezes. Naquela época o Plano Safra chegava à cifra de 2 bilhões de reais. Então nós estamos falando de 21. No dia de ontem, senador Paulo Paim, nós tivemos o lançamento do Plano Safra na Bahia, com participação dos recursos da União e recursos do Estado da Bahia. Plano Safra de 5 bilhões para o Estado da Bahia. 5 bilhões. Lá estavam o Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado lá o nosso ministro, representando o nosso ministro Pepe Vargas, né? Lá estava um representante do Ministério do Desenvolvimento Social, representando a ministra Tereza, estava lá o representante do Ministério da Integração, inclusive o presidente da Codevas, que é um baiano, o Elmo. O ministro César Borges até representava naquele ato o governo federal, apesar de ser do Ministério de Transporte, que eu até brinquei, que o senhor presente, César Borges é bom para a gente ajustar aí a produção à questão das estradas, senão não tem como a gente escoar a produção. Mas desses 5 bilhões, nós temos um desafio enorme, que é de executar, Paulo Paim, na agricultura familiar, 1 bilhão e 200. Portanto, ter a capacidade de realizar o ano passado, ou seja, o Plano Safra anterior, nós realizamos 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e 100. E para agora, o governador Jacques Wagner, através da Secretaria de Agricultura, fez o desafio da execução de 1 bilhão e 200. Então, nesse Plano Safra, nós estamos enxergando aí a possibilidade de atender a todas as frentes da agricultura familiar na Bahia. E óbvio que a diferença para chegar nos 5 bilhões do Plano Safra, nós utilizaremos em outras frentes, como no café, a questão do leite, ou na cultura do sisal, na agropecuária, uma das crescentes no estado da Bahia é exatamente a produção de frutas, ali na região do Vale do São Francisco, com irrigação. Então, portanto, tomamos a dianteira, a ousadia de realizar esse movimento numa crescente e numa demonstração clara de que o estado da Bahia tem pautado a sua economia, levando em consideração o que acontece em cada vida, o que acontece em cada lugar, o que acontece nos municípios. Isso é importante
para a gente, inclusive, entender, Paulo Paim, uma outra proeza que essa semana nos revela o crescimento no estado da Bahia. A produção industrial no Brasil cresceu comparada com junho de 2012, 0,2%. A produção industrial na Bahia, nesse mesmo período de junho de 2013 a junho de 2012, cresceu 5,9%. Isso significa quase 30 vezes mais do que o que cresceu a produção industrial no Brasil. Óbvio que alguém pode levantar, mas isso é resultado da captação de recursos ali para a energia eólica, na área do setor mineral, a consolidação de diversos parques industriais na Bahia, a ampliação do polo petroquímico, enfim, da natureza da indústria, mesmo a indústria do conhecimento, a indústria de software. Mas eu estou relatando essa questão da agricultura familiar, porque é importante que essa contribuição, ela foi decisiva para a gente, inclusive, trabalhar com a questão do processo de verticalização daquilo que nós extraímos do campo. O que é muito importante, a produção de sucos, a produção de outros componentes que são retirados da terra e processados. Então, portanto, esse foi um ato muito importante no dia de ontem. Associado ao anúncio do Plano Safra, o governador Jacques Wagner também fez a entrega das máquinas para os municípios. Nós já tínhamos entregues mais de 290 equipamentos, Paulo Paim, como complemento daquela ação em relação ao prolongamento da estiagem, com patrols, com retroescavadeira, com caminhões, enfim, com diversos equipamentos, que esses equipamentos nos permitem exatamente preparar o terreno. E olha você que coisa interessante. Esse final de semana eu estive andando em diversos lugares da Bahia e eu conversava com o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, que depois de uma viagem ele foi para outra banda, uma banda até muito próxima ali do meu amigo Valadares, em Sergipe, que é onde a gente tem a maior produção de feijão. Tá? E nós estamos perdendo, senador Valadares. O feijão nós terminamos perdendo. O feijão quem estava perdendo por causa da seca, agora estamos perdendo o feijão naquela região ali por causa da chuva. Então, quando não é no extremo, é no outro. Então, o fundamental para a chegada desses equipamentos foi exatamente a oportunidade do agricultor preparar esse terreno. A construção de aguadas, a limpeza de tanques, a abertura de novos tanques, a consolidação, inclusive, com a instalação de cisternas, a possibilidade efetiva de construção de sistemas simplificados, para que o agricultor possa armazenar essa água que agora cai. E mais ainda, senador Paulo Paim, é importante a gente chamar a atenção para a ação dos nossos bancos, tanto o Banco do Brasil quanto o Banco do Nordeste, no que diz respeito à agilidade. Aprovamos aqui duas medidas provisórias para a gente atacar essa questão dos efeitos da seca, ou para minorar, ou para a gente tentar, pelo menos, salvaguardar aí o patrimônio desses agricultores. Mas é preciso agilidade. A renegociação para se estabelecer, é necessário que o Banco do Nordeste, principalmente, que tem baixa capilaridade, crie um mecanismo de envolvimento de cada agricultor, para que cada agricultor possa renegociar essa dívida. Estamos também discutindo com o governo federal os vetos que foram aportados à medida provisória 610, para outros setores, como a questão do PES, a questão do cacau. Então, portanto, é fundamental que essa campanha, e foi esse apelo que o governador Jacques Wagner fez ontem aos prefeitos, para o envolvimento dos prefeitos nessa comunicação, para que as prefeituras se envolvam no sentido de chamar esses agricultores. Para que a gente tenha uma ideia do que é que isso significa, Paulo Paim, no que diz respeito à alerta dos agricultores, é o fato do seguro garantia, por exemplo. Se não houvesse uma mobilização em toda a Bahia, nesse período mais extremo da seca, nós não teríamos tido um resultado positivo no aporte de recursos nesse período mais complicado.
A Bahia, nós recebemos algo em torno de 240 milhões de reais para que pudessem ser aportados em cada município em relação à questão do período mais difícil sendo pago com o Garantia Safra. Então, portanto, esse dinheiro injetado supera em muito as dificuldades, ainda que não resolve. Por isso que é fundamental o pagamento do Garantia Safra, mas a renegociação das dívidas, para tornar o agricultor adimplente, para que ele possa, de novo, buscar recursos e agora, com a chuva e com as sementes, ele retomar o processo da sua plantação. Então, acho que é fundamental isso, para a gente ter uma ideia efetiva do que é possível se fazer nesse aspecto. Eu conversava, por exemplo, no sábado agora, na cidade de Baixa Grande, com o prefeito de Quixabeira, que lá estava, prefeito Eliezer, que é prefeito de uma cidade de 9.500 habitantes, e ele me dizia: Pinheiro, eu fiz quase 1.000 garantias safras. Portanto, 10% da cidade de agricultores, portanto, 10% da população da cidade, 950, quase 1.000 agricultores, receberam garantia safra. Esse recurso foi insuficiente para você injetar ali, talvez um valor 3 vezes superior ao que é o FPM. Então, portanto, interfere na economia, incide diretamente na vida da cidade, resolve um problema individual de cada agricultor que pode ali comprar um alimento, né, pagar suas contas. Então, portanto, são componentes dessa estrutura que se pensa hoje em relação ao desenvolvimento no campo, que tem outros desdobramentos. Por exemplo, o plano de segurança alimentar, a compra antecipada da produção agrícola, o PAA, ou mais alimentos, que permite, com essa política, que o agricultor possa adquirir equipamentos, portanto, comprar desde o facão até o trator. E na Bahia, senador Paulo Paim, particularmente, essa compra de equipamentos, o agricultor paga juros zero na compra do equipamento agrícola. E no caso específico do Garantia Safra, na Bahia nós aprovamos 2 medidas importantes. Uma, para que o Estado pudesse pagar metade do que o agricultor tem que pagar para viabilizar a sua relação com o banco para receber o Garantia Safra. E pagar também metade do que o município deveria pagar para tornar o município adimplente e, consequentemente, promover a entrada dos recursos do Garantia Safra. Então, é assim uma operação para você buscar encontrar a vocação de um Estado que tem 600 mil agricultores vivendo da agricultura familiar. De um Estado que tem 270 municípios cravados no semiárido. Consequentemente, essa é a única forma de renda. Ainda que nesse semiárido, aqui, ali e acolá, você tem uma atividade mineral, você tem a chegada de uma indústria ou coisa do gênero, mas o forte de um estado como a Bahia é exatamente a agricultura, a agropecuária. A seca, Paulo Paim, ou essa esticada, digamos assim, dessa seca nesse período, a Bahia perdeu 1 milhão do seu rebanho bovino. 1 milhão. Isso um dado expressivo, e que a gente costuma sempre dizer o seguinte: bom, esses dados são dados que a gente pode levantar do chamado animal que teve ali a morte morrida, né? Porque ainda você tem uma situação, como também nessa cidade que eu citei aqui, a cidade de Baixa Grande, eu encontrei um agricultor que disse: Pinheiro, eu tinha 19 cabeças de gado, e vivia inclusive ali da extração do leite, e eu fui obrigado a me desfazer de algumas para o abate, e outras eu assisti à morte ali no pasto, que eu não sei nem se eu podia chamar aquilo de pasto pela devastação que estava. E esse sujeito perdeu as 19 crias. E ele me diz: hoje eu estou criando galinha, tentando ver se me reequilibro para voltar a adquirir algumas cabeças de gado, para voltar a ter a minha atividade. Porque da roça que eu vivo, então, portanto, é dessa labuta que eu tiro o meu sustento e que, com o suor do meu rosto, eu sustento a minha família. Então, foi muito importante
o lançamento desse programa, porque também a gente pôde, no dia de ontem, entregar a regularização de terras, de títulos de posse, batendo todos os recordes. E é importante registrar aqui, senador Paulo Paim, que quando eu tive a oportunidade de participar da administração do governador Jacques Wagner em 2009, nós chegamos no estado, nós tínhamos 4.000 garantias safra. 4.000. Ontem, o secretário de Agricultura anunciava que nós já tínhamos atingido mais de 200.000 contratos e que o desafio para esse próximo período é realizar 300.000 contratos do Garantia Safra. Então, portanto, é nessa esteira, é nessa caminhada que é possível você promover o desenvolvimento local. E isso cria uma outra sinergia. Na economia da Bahia hoje, meu caro Paulo Paim, um dos elementos decisivos para sustentar a economia nesse momento de crise é o varejo. É a compra no mini mercado em cada cidade. Cada mini mercado desse, como também passou a ter um volume maior de venda, cada pessoa passou a empregar uma pessoa a mais. Por isso que nós vamos encontrar dos 530.000 empregos gerados na Bahia nesse último período do governador Jacques Wagner, nós vamos encontrar, inclusive, uma presença expressiva de geração de postos de trabalho oriundos da agricultura e da pecuária. Portanto, encontramos no varejo, mas a atividade econômica, volto a frisar, dessas cidades, ela é uma atividade econômica pautada exatamente naquela realidade, ou seja, a realidade de cada canto, com suas especificidades, com a possibilidade, inclusive, da sustentação das famílias. Além dessa questão de máquinas, regularização de terra, distribuição de semente, a política do leite, uma medida importantíssima adotada pelo governo do Estado é a consolidação de entrepostos, a consolidação de frigoríficos, matadouros, para você também dar não só uma garantia na qualidade dessa carne, como também permitir a saída para um outro tipo de produto, que é a utilização do couro desses animais, o que efetivamente alimenta uma indústria que já se estabeleceu. Por exemplo, senador Paulo Paim, a cidade de Ipirá, que fica ali em torno de 100, pouco menos de 100 quilômetros, ali na saída de Feira de Santana, e consequentemente pouco menos de 200 quilômetros saindo de Salvador, tem uma localidade lá no Peixe, como é chamado, onde as pessoas já trabalham o artesanato, a confecção de material oriundo exatamente do couro, para sobreviver. E não só o artesanato, mas a produção de carteiras, a produção de sandálias, a produção de casaco. O município de Tucano, na Bahia, numa região próxima à cidade de Euclides da Cunha, há um povoado conhecido como povoado de Tracupá, onde as pessoas vivem exatamente da atividade de produção a partir do couro. Mas esse couro, Paulo Paim, vem de fora do estado da Bahia. Vem de fora. Majoritariamente comprado fora. Então, a ideia que se trabalha no estado hoje é aproveitar o rebanho, o que se abate hoje no estado, e ter uma política até de educação, uma política de aproveitamento desse couro. Por exemplo, é muito comum que um proprietário de gado, ele ferre o seu gado, bota a sua marca. E às vezes a marca colocada numa determinada posição, ela inviabiliza a utilização desse couro. Então é fundamental que a gente adote essa política com os matadouros, com o aproveitamento do couro, para isso ir para a indústria e, consequentemente, você ir criando uma cadeia. No caso específico da pecuária ainda, nós estamos trabalhando firmemente no aproveitamento do leite e a consagração dos laticínios. Eu estive com o governador Jacques Wagner no extremo sul da Bahia, também onde nós tivemos a oportunidade de assistir ali a inauguração de um grande laticínio que compra o leite na mão do pequeno, o laticínio da vaca, em todo o extremo sul. Nós encontramos também na região oeste
uma outra experiência ali em Serra Dourada, onde um laticínio tem uma relação com 10 mil agricultores. 10 mil agricultores, um pequeno laticínio. Portanto, você gera renda para 10 mil famílias, todos eles pequenos, e que na produção do leite eles vão fornecendo para esse laticínio. Então, a política adotada no dia de ontem, ela é, na realidade, toda encaixada num conjunto de atividades para permitir esse conjunto que a gente desdobre em atividades econômicas, em geração de renda e interfira diretamente na economia dos municípios, quebrando aquela lógica de que a atividade econômica só na região metropolitana, caso específico, inclusive, nosso, que nós temos lá o polo na região metropolitana, na cidade de Camaçari, ou as atividades de petróleo que se espalham ali pela região metropolitana, como no caso de São Francisco do Conde, ou se estende até ali a região de Catu, Alagoinhas, enfim. Portanto, uma lógica de você ter a oportunidade de interferir diretamente na atividade econômica de todo o Estado, volto a insistir, encontrando aí a vocação de cada canto e introduzindo inovação, introduzindo tecnologia a partir do campo, a partir da própria atividade industrial, com novas técnicas, com a capacidade, inclusive, de ajudar na comercialização. E uma outra coisa fundamental que o governador Jacques Wagner vem adotando no Estado como uma política, eu diria, expressiva, é a malha rodoviária. Nós já fizemos até esse momento a recuperação de mais de 7 mil quilômetros de estradas estaduais. Não é a malha federal. Estou retratando aqui da malha estadual. Porque de nada adianta você só incentivar a agricultura, incentivar o desenvolvimento em cada cidade dessa, e depois o agricultor não tem como escoar a sua produção. Então, a política de estimular e ampliar os nossos perímetros irrigados, caso do Salitre, o Baixio, ali na região de Xique-Xique, Irecê, a chegada, inclusive, de água para permitir o consumo humano, estabilizar com a segurança hídrica, mas também o consumo animal e o uso dessa água para a produção, a utilização de técnicas para a extração de água do subsolo, como no caso do aquífero Tucano, com os poços sendo perfurados a 400 metros abaixo da lâmina d'água, e o atendimento numa região que convivia com dificuldades imensas. Hoje são 91 mil pessoas atendidas, tanto para o consumo humano quanto para o consumo animal e também para a produção. Então é fundamental que esses programas, eles dialoguem entre si. Então, por isso que no dia de ontem foi muito importante a presença lá do Ministério do Desenvolvimento Social, para que a gente tenha clareza de que o passo seguinte do Bolsa Família, ele pode ser dado. E é essa experiência que a gente está vivendo na Bahia. Você chegar com Bolsa Família para quem precisa, você chegar com Bolsa Estiagem, num momento de dificuldade, mas dar o salto seguinte, que é exatamente o crédito para o agricultor, o plano safra, o recurso para o empreendedor individual, o recurso para essas figuras também trabalharem a partir de outro tipo de atividade relacionada ali com a agricultura, relacionada com o comércio, ter a oportunidade de também disputar um outro mercado de trabalho. Então, portanto, você vai criando uma sinergia, uma rede do ponto de vista da economia para atender uma demanda de um estado de 14 milhões de habitantes, espalhados em 417 municípios, mas convivendo ainda com uma herança que eu diria das mais perversas pela ausência de uma estrutura capaz de integrar esse nosso Estado, meu caro Suplicy. Por isso que é fundamental a construção que nós estamos lá em curso da Ferrovia Oeste-Leste, a construção dos portos, dos novos aeroportos, das estradas, né, para a gente permitir exatamente que esse desenvolvimento
possa se estabelecer, principalmente nos municípios. E uma outra expectativa nossa, senador Suplicy, completando esse eixo aí de investimentos, é a decisão da presidenta Dilma de nos autorizar a incluir na medida provisória 613 dos recursos na ordem de 3 bilhões de reais, esses recursos, para que a gente tenha a oportunidade de ajudar os municípios brasileiros que enfrentam uma dificuldade imensa. Não poderíamos dizer que é justo sim, o fato da isenção. Num momento de economia, você mexer no IPI para tentar reaquecer a economia. Mas cada mexida dessa, Suplicy, a gente tira um pedacinho ali, a gente tira da veia de cada município. Então, a reinjeção desse recurso, esses 3 bilhões, eles podem significar muito, esses 3 bilhões, na medida em que nós vamos ajudar municípios, principalmente municípios carentes. Uma parte do senador Eduardo Suplicy. Quando Vossa Excelência mencionou os avanços que tem havido com o governo estadual, pelo governo estadual de Jacques Wagner, com o governo federal de Dilma Rousseff na Bahia, inclusive para enfrentar o problema tão dramático e prolongado da seca, e ressaltou para onde vai o programa Bolsa Família, com diversos aspectos que o Ministério do Desenvolvimento Social tem colocado. É importante ressaltar que o estado da Bahia é um dos estados que está avançado na chamada busca ativa de proporcionar a todas aquelas pessoas que realmente têm o direito de receber o Bolsa Família, de efetivamente estarem recebendo. E eu tenho acompanhado isso, sei que a Bahia é um dos estados que mais tem avançado, além destes outros programas de inclusão social que Vossa Excelência mencionou. Mas quero aqui lembrar que já é lei aprovada por consenso do Senado 2002, dezembro, consenso da Câmara, dezembro de 2003, sancionado pelo presidente, que passo a passo, e o Bolsa Família é o caminho nessa direção, até que um dia teremos a renda básica incondicional. E eu até convido Vossa Excelência, como um dos pré-candidatos a governador do estado da Bahia, para colocar no seu programa esta perspectiva. E quero aqui me colocar à inteira disposição de Vossa Excelência de dialogar sobre isso e, quando avaliar por bem, realizarmos um debate lá na Bahia sobre esse tema. Eu estou à disposição de Vossa Excelência como meu companheiro aqui no Senado Federal. Claro, senador Suplicy, eu que agradeço e até tenho, por diversas vezes, até dialogado com Vossa Excelência sobre isso, pelo fato de avaliar que esse é um dos mecanismos mais eficientes para a gente chegar nessa turma aí do campo. Não só pela capacidade que você tem de fazer chegar a cada cidadão desse eu diria, uma segurança do ponto de vista da sua renda, como um impulso à economia local. Essa eu diria que é a grande alternativa, porque você consegue trabalhar desde o pequeno município até um município mais avançado. E ele tem a justeza de enxergar exatamente e tratar diferente aqueles que não são iguais. Então, portanto, se compararmos, por exemplo, um município lá no semiárido, com um município que está na região da capital, na região metropolitana, que tem um desenvolvimento industrial, é desproporcional você achar que é possível fazer um per capita do FPM da mesma forma que você trata um município no semiárido e um município numa zona já industrializada. Então, portanto, a proposta de Vossa Excelência é muito importante, né? E eu, por diversas vezes, inclusive, cheguei a usar como exemplo o que se processou no Quênia, nas Filipinas, até o aproveitamento da utilização de tecnologia para que essas pessoas acessem ao crédito de forma mais rápida, sem ter que se deslocar da sua cidade
para procurar o banco, que geralmente está numa cidade, geralmente fica nas cidades que são sedes nas regiões. Então, portanto, é muito importante isso para dar essa cobertura a todo esse programa, dar segurança a esse agricultor, senador Suplicy, e você criar um ambiente verdadeiramente de desenvolvimento econômico local. Esse é o desafio. Então, senador Paulo Paim, era isso que tinha a dizer, e acho que é importante a gente reafirmar aqui o nosso chamamento para essa questão do cumprimento por parte das instituições financeiras, para que a gente efetivamente tenha sucesso. Ou seja, renegociar essa dívida, mas botar mais recursos para que o homem do campo continue produzindo e tirando o sustento da sua vida, para a sua família e contribuindo para a economia local e para a economia do Estado da Bahia. Muito obrigado, senador Paulo. Muito bem, senador.